A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante. O tema é o profeta inimigo. É uma reflexão curta, todavia edificante. Vamos iniciar com uma introdução. Todo cristão deveria considerar um profeta como inimigo ou um pregador como inimigo, se esse pregador, esse profeta, trouxesse uma heresia, uma mensagem adulterada, uma mensagem corrompida das Escrituras Sagradas. Esse deveria ser o profeta inimigo que a gente deveria considerar. Entretanto, quando a gente faz uma análise dos dias atuais, a gente consegue observar que o profeta que é considerado inimigo é o verdadeiro profeta, ou aquele pregador que está trazendo a verdadeira mensagem de Deus. Então o cristão enxerga o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta como um profeta inimigo, como alguém que é inimigo de sua vida. E deveria ser o contrário. O profeta que traz heresia, ou o pregador que traz heresia, que deveria ser considerado inimigo. E o verdadeiro profeta, aquele que traz a mensagem bíblica como realmente ela é, a perfeita vontade de Deus para a humanidade, esse deveria ser considerado o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta, ou profeta amigo, ou pregador amigo. Entretanto, como eu falei, não é isso que está acontecendo. E existe uma prova bíblica que daqui a alguns minutos eu apresento, mas eu gostaria de estar ainda fazendo vocês pensar sobre esse assunto. Qual é o profeta que você tem considerado amigo ou inimigo? Será que é aquele profeta que traz uma mensagem muitas vezes não é tão atrativa, uma mensagem tão doce, tão motivante, entretanto é uma mensagem que está na palavra de Deus, é uma mensagem que está sendo interpretada da forma correta e é o que Deus deseja de você ou de mim? Será que esse profeta você está considerando como amigo ou como inimigo? Ou será que aquele profeta que traz uma mensagem extremamente motivacional, não que mensagens de motivação sejam erradas, mas aquele pregador que tem por característica só trazer mensagem motivacional, uma mensagem doce, uma mensagem atraente, uma mensagem que coloca a sua autoestima lá em cima, enfim, será que é esse o profeta que você tem considerado amigo? E o outro que não traz essa mensagem tão atraente, tão motivacional, você tem considerado inimigo? Será que você está enquadrado nessas características? Pense aí, vale a pena você pensar. É a sua vida espiritual que está em jogo, é a vida espiritual do irmão Bruno que está em jogo. Qual é o profeta que a gente tem considerado amigo? Qual é o profeta que a gente tem considerado inimigo? Certo? Vamos fazer a leitura do texto para mostrar que isso aqui é amplamente bíblico, né? Então, eu gostaria de a gente fazer a leitura
do livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, capítulo de número 9. Especificamente, eu estou fazendo a leitura na versão NVI, porque ela está mais próxima ao texto original, tá certo? Então, olha só, eu vou ler pausadamente. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e a hostilidade no templo do seu Deus. Olha só o que estava acontecendo nos dias de Oséia. O profeta Oséias está dizendo aqui que o profeta ou pregador, junto com Deus, é sentinela que vigia Efraim. Essa palavra Efraim é sinônimo ao povo de Deus. É uma referência ao povo de Deus. Então, o que está querendo dizer aqui nessa primeira parte do versículo? O profeta ou pregador, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia o povo de Deus, que vigia Efraim, o povo de Deus. Tá certo? E o que é sentinela? Alguém que está olhando o perigo, pronto para avisar caso esse perigo apareça. Então, o pregador, junto com Deus, é o sentinela que avisa os perigos para o povo de Deus. É isso que Oséias está dizendo aqui. Só que aí, a parte B do versículo. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas. Então, ou seja, o profeta, que junto com Deus é sentinela, observa o perigo e avisa para o povo de Deus, esse profeta ou esse pregador que está fazendo um serviço correto, está avisando o perigo. O verdadeiro profeta avisa o perigo espiritual que está circulando em volta do povo de Deus. E avisa. Ou seja, esse profeta que está fazendo esse bom serviço, o profeta aqui, Oséias, está dizendo que laços estão preparados em todas as veredas desse profeta, para que ele seja destruído. Então as pessoas, em vez de receber ele como um amigo, está recebendo ele como um inimigo. Aí muitos podem alegar, mas irmão Bruno, pode ser que a perseguição que esse profeta aqui está sofrendo é pelo povo ímpio. Mas aí o restante, a parte C, a parte final do versículo aqui de número 8, do capítulo de número 9 do livro do profeta Oséias no Antigo Testamento, diz que a hostilidade que está preparada para o profeta, que está fazendo esse serviço aqui bom para com o povo de Deus, se encontra dentro do templo de Deus. Então ela é feita pelo próprio povo de Deus. É o próprio povo de Deus que está sendo hostil ao profeta, ao verdadeiro profeta, que aqui está claro que é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta avisa quando vê o mal. Jesus Cristo deixou isso escrito, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Entretanto, o ladrão, ele vê quando vem o lobo e não avisa as ovelhas para que elas sejam livradas daquele mal. Vamos fazer a leitura? Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então está aí,
O verdadeiro profeta, ele é sentinela, ele avisa o perigo para o povo de Deus se prevenir. Já Jesus diz aqui que a característica do falso profeta, do mercenário, do ladrão, daquele que não é pastor, mas finge ser, tenta usurpar essa posição de pastor, ele enxerga o lobo vir, o mal, o perigo, mas não avisa. Foge, deixa as ovelhas. E o mal arrebata e dispersa as ovelhas e o povo de Deus. Só que, como eu falei no início dessa reflexão, o povo de Deus enxerga esse verdadeiro profeta que está fazendo o serviço correto como um inimigo, sendo hostil a esse profeta. Considere esse profeta como um inimigo, sendo que esse é o verdadeiro profeta. E ao invés de o falso profeta, aquele que não vê o perigo, vê o perigo, mas não avisa o povo de Deus, esse o povo considera, povo cristão, como profeta amigo. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tipo de cenário, tá certo? E isso é muito característico do próprio povo de Deus. O profeta que realmente é amigo, eles consideram como profeta inimigo. E o profeta que realmente é inimigo, ou seja, é um mercenário, é um falso profeta, eles consideram como o profeta amigo. Então, fica aí a observação. Qual é o profeta que você tem considerado amigo? Aquele que muitas vezes vem te avisar, não anda por aqui, não faz isso, não faz aquilo, toma cuidado, vigia, fica alerta. Ou aquele profeta que tu vai vencer, Deus é contigo, enfim. Qual é o profeta que você tem considerado amigo? E qual é o profeta que você tem considerado inimigo? Certo? Então, irmãos, Jesus falou para a gente tomar cuidado, porque falsos profetas iriam aparecer. E o falso profeta é aquele que traz heresia. Deixa de trazer a verdadeira mensagem, aquilo que realmente Deus quer de você e Ele quer de mim. E começa a distrair você com mimos, né? Então, toma cuidado. Os falsos profetas estão aí. Que a gente venha reconhecer o verdadeiro falso profeta, o verdadeiro profeta inimigo. E aquele que realmente é profeta amigo, a gente venha considerar como profeta amigo de fato, certo? Que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa reflexão.